Sabe aquela pergunta, qual é o seu maior ativo? Parece uma pergunta de negócio, né? Mas a investidora Cláudia Rosa, ela descobriu a resposta da forma mais dura possível, depois de uma crise que quase custou a própria vida. A gente vai mergulhar na jornada dela para entender por que a resposta para essa pergunta pode definir o sucesso ou o fracasso, não só da sua empresa, mas da sua vida inteira. Bora lá? Então vamos lá. A pergunta está na tela. Qual é o maior ativo no negócio? Pensa um pouco aí. Será que é o capital que foi levantado? Aquela tecnologia super inovadora? Ou a equipe incrível que foi montada? Olha, as respostas mais óbvias muitas vezes não são as verdadeiras, e a história da Cláudia vai mostrar pra gente uma verdade bem mais profunda sobre isso. A Cláudia Rosa começa a conversa dizendo que um dos principais ativos é o tempo. E claro, tempo é fundamental, não dá para negar. Mas o mais interessante é que isso é só a pontinha do iceberg. A resposta de verdade, o ativo mais valioso de todos, ela só foi descobrindo uma jornada cheia de risco, de quedas e de uma lição muito, muito forte. Para a gente entender de onde vem essa sabedoria toda, a gente precisa voltar um pouco no tempo, ver como uma carreira executiva de sucesso em gigantes do mercado foi trocada por um verdadeiro salto no escuro. E tudo isso por um desejo de encontrar um propósito maior. Pensa só no cenário. De um lado, a estabilidade total. 15 anos em empresas gigantes como a PwC e a IBM. Aquele salário certinho caindo na conta todo mês, sabe? Uma estrutura, um caminho previsível. Do outro lado, o abismo. Ela largou tudo num movimento que ela mesma descreveu como um salto de paraquedas no desconhecido. E o motivo? Não era mais grana. Era a busca por um propósito, por deixar um legado para as filhas. Só que esse salto, olha, não teve um pouso nada macio. A realidade do empreendedorismo foi brutal, sem glamour nenhum. Nas palavras dela mesma, desbravei muita coisa, mato alto. E o que isso quer dizer na prática? Que ela gastou muito dinheiro e quebrou algumas vezes. O ponto aqui é que a experiência dela não veio de livro, não. Foi forjada no fogo, nos desafios reais de ter um negócio no Brasil. E foi justamente essa jornada no mato alto que transformou ela num investidora anjo com uma visão completamente diferente. As cicatrizes dessas batalhas deram para ela um olhar clínico, sabe? Uma capacidade de enxergar o que realmente importa no negócio e, o mais importante, em quem está tocando esse negócio. E essa experiência toda criou os critérios que ela não abre mão na hora de investir. Primeiro, faturamento recorrente. Chega de plano de negócio bonito no papel. Ela quer ver a empresa rodando, vendendo, porque ela sabe que a realidade é bem diferente. Segundo, fundadores psicologicamente preparados. Ela entende que essa jornada é uma montanha-russa de emoções e precisa de gente pronta para o tranco. E terceiro, que talvez seja o mais crucial, ego de lado. A capacidade de construir em equipe, de ouvir, de colaborar, isso é fundamental. São lições valiosas de quem já esteve lá na trincheira. E agora? Bom, agora a gente chega no ponto de virada, no momento mais impactante dessa história, que redefine completamente o que significa ter sucesso. É uma lição que veio de uma crise profunda, que quase custou uma vida, e que muda para sempre a nossa perspectiva sobre o que é valioso de verdade. E tudo começa de um jeito super inesperado, numa simples corrida de táxi. Uma conversa que tinha tudo para ser esquecida, mas que se transformou numa lição de vida daquelas inesquecíveis, sobre as consequências de ter as prioridades totalmente erradas. Uma história que mostra o preço devastador de buscar o sucesso nos negócios a qualquer custo. O taxista, com o olho cheio d'água, contou que a filha dele tinha tentado tirar a própria vida. E o motivo? Ele e a esposa trabalhavam sem parar para, segundo eles, dar um futuro melhor para a menina. Só que nesse processo, eles se tornaram completamente ausentes. E lá no hospital, a filha disse a ele a frase mais dura que um pai pode ouvir. Pai, eu só queria ter um pai e uma mãe. Essa história, ela ilustra de uma forma brutal a lição principal. É uma verdade que bate fundo, principalmente para quem empreende, onde a dedicação total ao trabalho pode virar uma obsessão perigosa. Nenhum sucesso nos negócios, nenhum faturamento recorde, nenhuma meta batida, nada disso compensa o fracasso dentro de casa. Com essa perspectiva em mente, a resposta para aquela pergunta lá do começo, finalmente, fica cristalina. O maior ativo de um negócio não é algo que a gente consegue medir num balanço ou numa planilha. É outra coisa. O ponto crucial, então, é este. O maior ativo não é o negócio em si. É o tempo, sim, mas a forma como esse tempo é investido. É a família, é a fé, é a base que sustenta tudo. São os verdadeiros pilares da vida. Sem eles, qualquer castelo empresarial, por mais impressionante que pareça, está construído sobre areia movediça. E a gente encerra com essa reflexão, uma pergunta que todo empreendedor deveria se fazer todos os dias.
O seu negócio está construindo a vida que um dia foi sonhada? Ou ele está, na verdade, custando essa vida? A resposta para isso não define só o futuro da empresa, mas o valor real de toda a jornada. Pensa nisso.